com vocês a respeito de evangelismo. Evangelismo, às vezes, nós consideramos como algo chato, né? Que você está andando, às vezes, na rua antes de você ser crente, quando a pessoa vinha falar contigo, você associava isso como um incômodo. E agora que você é crente, quando você lê na palavra, que é um chamado nosso, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, evangelizarmos, nós consideramos uma obrigação chata, não é verdade? Porém, evangelismo, né, a palavra evangelho, ela significa boas novas. Quem não gosta de dar uma boa notícia? Imagina que o teu chefe, ele te chama ali e diz que daqui a um mês vai haver o adiantamento do 13º e que também vai ter um aumento talvez de uns 20, 30%. Mesmo que se ele falar para você não contar nada para ninguém, você vai correr e você vai contar para os teus colegas, você fala, eu tenho que te falar algo. Se a pessoa falar, não tenho tempo, vem depois, não, eu quero falar agora, não me incomoda, eu quero falar, porque você vai querer contar as boas notícias. Então, evangelho é dar as boas notícias, é saber que você tem algo que as pessoas lá fora não têm. Então, o que você vai fazer? Você não precisa ser um mestre na palavra, você vai testemunhar. Testemunhar no tribunal é você falar o que você viu, com certeza, e o que você ouviu. E eu diria até mais, aquilo que você experimentou. Então você vai falar isso. Jesus, ele nos ensina isso muito bem nesse episódio da mulher samaritana. Quando a Bíblia diz lá no capítulo 4 de João, no versículo 3, que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele estava na Judéia, ia para a Galileia. E a Bíblia diz, era necessário ele passar. Por que era necessário? Porque era o caminho mais rápido. Os judeus, eles tinham preconceito, eles contornavam a Samaria. Então, Jesus ia fazer aproximadamente em 3 dias. Eles faziam em 5. Então, era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Era o caminho mais curto. Segundo, e principalmente, porque ele queria alcançar os samaritanos. E aí a Bíblia diz que Jesus ficou ali próximo da cidade de Samaria, aproximadamente 1 quilômetro, onde estava ali o poço de Jacó, e os seus discípulos foram fazer comprar comida lá na cidade. Então Jesus ficou ali perto do poço, veio aquela mulher que você bem conhece a história, e aí Jesus começou a conversar com ela. Aquela mulher, irmãos, era um terreno fértil para o evangelho. Porque ela sofria preconceito por ser samaritana, sofria preconceito por ser mulher. E ela também era considerada pela sociedade como uma pecadora, porque ela teve 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. Então, se hoje uma pessoa que é divorciada algumas vezes sofre preconceito, imagina naquela época. Então essa era o terreno aberto, a porta aberta para o evangelho. Eu lembro uma irmã, ela disse que ela foi pregar, ela estava no Canadá e ela foi falar de Jesus para uma canadense, e aquela canadense perguntou o seguinte, para que eu preciso de Jesus? Eu sou rica, meu país é rico, o nosso governo cuida de nós, eu tenho saúde, tenho um plano de saúde, tenho isso, tenho aquilo. Então, na cabeça dela, ela não precisava de Jesus, estava tremendamente enganada, mas ela não estava aberta. Quando uma pessoa está passando por mudança, está sofrendo divórcio, perda de alguém, perda de emprego, mudança e etc., ela está mais aberta ao evangelho. E a gente tem que aprender com Jesus. Nós temos que ir aonde o terreno é fértil. Jesus começou a pregar para aquela mulher e a Bíblia diz que os discípulos voltaram. E quando eles voltaram, que viram ele conversando com a mulher ela deixou o cântaro e foi pregar aos samaritanos. E os discípulos ofereceram a Jesus comida. Jesus disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Falar, Jesus,
a mulher te trouxe comida, você comprou, como é que você conseguiu essa comida? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Irmão, perceba bem que Jesus tinha fome das coisas do céu. Aqueles discípulos, eles não tinham fome naquele momento das coisas de Deus. Eles tinham ido lá na feira de Samaria, comprado comida, eles só estavam pensando nele. Quantas pessoas eles viram? Jesus, ele lá no poço de Jacó, ele só viu uma única mulher e pregou para essa mulher. Os discípulos viram muita gente na feira. Eles poderiam ter falado, olha meu povo, sabe aquele Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que se fala da lei de Moisés, ele está lá no poço de Jacó, vamos lá vê-lo. Eles deveriam ter falado isso, eles deveriam ter anunciado à multidão que aquele povo estava perdido. Mas por que eles não pregaram? Porque eles estavam com fome de satisfazer as suas próprias necessidades. Aquela mulher, ela foi e pregou. Ela não tinha entrado talvez na escola de discipulado, como aqueles discípulos ter passado 2, 3 anos aos pés de Jesus, mas ela testemunhou aquilo que ela ouviu, aquilo que ela viu e aquilo que ela experimentou. Nós temos algo que o mundo não tem. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Lembra daquela história que a Bíblia diz sobre quando Samaria estava cercado pelo exército sírio? Acho que o rei era Ben-Hadad. Quando ela estava cercada, ali não podia entrar nem sair, foi acabando a comida, a inflação subiu muito alto. E a Bíblia diz que uma cabeça de um jumento custava caríssimo. Então imagina uma cabeça de jumento, digamos, custava 1 milhão. Uma cabeça de jumento não vale 1 milhão, né? Mas, porque eles estavam com fome, aquilo que não tinha valor começou a ter valor. As pessoas no mundo, irmãos, elas atribuem valor àquilo que não tem valor. Elas atribuem valor às drogas, às bebidas, à prostituição, aquilo que não presta, mas elas têm fome, elas não têm o que comer, por isso que elas atribuem valor. Então quando a Bíblia diz que 4 leprosos, eles falam, nós não podemos entrar em Samaria que nós vamos ser apedrejados, também não tem comida, vamos lá no acampamento dos sírios. E quando eles chegaram lá, os sírios tinham fugido, porque eles tinham ouvido um barulho vindo de Deus, pensavam que era o exército de Israel com o egípcio e com outros exércitos, e eles fugiram. E quando os leprosos chegaram, era muita riqueza. Imagina assim, milhares, digamos 100 mil soldados, que já vinham de outras batalhas, com muito ouro, muita prata, muita comida, tudo para eles. Eles comeram, que se fartaram, aí quando chegou a tarde, a consciência pesou. Porque eles falaram, nós estamos aqui no bem bom, enquanto que aquele povo está passando fome. Nós temos que compartilhar. É a mesma coisa, irmãos. As pessoas aí fora estão sedentas, estão famintas, estão morrendo e nós temos o que eles não têm. Nós temos a verdadeira paz, nós temos a verdadeira alegria, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o Salvador. Nós devemos compartilhar com eles, irmãos. Nós temos que ir, como Jesus fez, atrás das pessoas que estão mais precisando. Aquelas pessoas, irmãos, que estão sofrendo. Antigamente, quando uma pessoa se convertia, era aconselhada ela a se desligar dos amigos, se separar dos amigos, dos familiares. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz, irmãos, ela brilha mais aonde? Se você pega um fósforo e liga no sol do meio-dia, você vai ver que não vai ter tanta diferença. Mas liga esse fósforo num quarto escuro, que você vai ver a diferença. O sal, irmãos, coloca ele perto de algo podre, que ele vai purificar aquilo. Então nós temos que estar nos lugares mais podres da sociedade, mais escuro, que a sua luz ela venha brilhar, que você possa sentir, irmãos, a alegria, a recompensa de ver uma pessoa que era totalmente desajustada, perdida, você pregar para ela, ela se converter, você vê essa vida batizando, vê essa vida se tornando um discípulo de Jesus. Todo crente, irmãos,
ele precisa ter esta experiência. Eu quero compartilhar isso contigo. Levanta e vai cumprir o chamado de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz do Senhor.